Você já olhou para o espelho pela manhã e sentiu que estava vendo um estranho? Não é uma sensação de não se reconhecer fisicamente, mas algo mais profundo, como se a pessoa refletida ali fosse apenas uma sombra de algo muito maior que habita dentro de você. Essa sensação incômoda, essa inquietação que não se resolve com conquistas externas nem com elogios de outras pessoas, é na verdade um sussurro da sua verdadeira natureza tentando se fazer ouvida. Aprendi isso lendo as obras de Neville Goddard, um professor espiritual que dedicou sua vida a revelar uma verdade que a maioria das religiões escondeu por séculos. Você não é apenas um reflexo de Deus. Você é o reflexo vivo de Deus, a própria consciência divina experimentando a si mesma através dos seus olhos, dos seus sentimentos, das suas buscas. E essa verdade, quando compreendida de verdade, não apenas consola, ela liberta completamente. A busca espiritual que trouxe você até aqui não é acidental. Cada oração não respondida, cada promessa religiosa que não se cumpriu, cada vez que você se sentiu pequeno demais ou indigno demais diante de um Deus distante, tudo isso estava preparando você para este momento de reconhecimento. Porque a verdade é que você nunca esteve separado do divino. Nunca houve um abismo entre você e o sagrado. O que existiu foi apenas um esquecimento temporário, uma espécie de sono profundo onde você sonhou ser limitado, sonhou ser incompleto, sonhou ser alguém que precisa mendigar favores de um poder externo. Mas acordar desse sonho não exige anos de penitência ou rituais complicados. Exige apenas que você reconheça algo tão simples que chega a ser revolucionário. O Eu Sou que pulsa dentro de você agora mesmo, enquanto você lê estas palavras, é o próprio nome de Deus. Durante anos, a maioria das pessoas busca Deus nos lugares errados. Busca nos templos, nas doutrinas, nos livros sagrados, nas palavras de autoridades religiosas que prometem ser intermediários entre você e o divino. Essa busca externa não é errada em si mesma, ela demonstra sinceridade e desejo genuíno de conexão. O problema é que enquanto você procura Deus fora de si, você está se afastando do único lugar onde ele sempre esteve, dentro da sua própria consciência. Neville Goddard compreendeu isso de forma radical ao estudar as Escrituras e perceber que todas as histórias bíblicas não são relatos históricos de pessoas que viveram há milhares de anos. São mapas psicológicos, descrições simbólicas de estados de consciência que você pode experimentar agora. O Jesus que anda sobre as águas não é um homem do passado, é você dominando as circunstâncias através da fé. O Moisés que abre o mar não é um personagem distante, é você usando o seu Eu Sou para separar possibilidade de impossibilidade. Se isso soa ousado demais ou até mesmo blasfemo, respire fundo e permita-se considerar uma pergunta. E se tudo que você aprendeu sobre Deus estivesse correto em essência, mas incompleto em aplicação? E se Deus for realmente onipresente, como as religiões ensinam, mas você nunca parou para pensar no que onipresente verdadeiramente significa? Se Deus está presente em todos os lugares, ele não pode estar ausente de você. Se Deus está em tudo, ele não pode estar fora de você. A consciência que permite que você pense, sinta, imagine e crie é a própria presença divina operando através de você. Quando você diz Eu Sou, você não está apenas se identificando, você está invocando o nome sagrado que Deus revelou a Moisés na sarça ardente. Eu sou o que sou não é um título exclusivo de uma entidade distante. É a natureza da própria existência, e você carrega essa natureza dentro de si a cada instante. Há uma diferença fundamental entre acreditar em Deus e reconhecer-se como expressão viva de Deus. Acreditar mantém você em posição de súplica, sempre pedindo, sempre esperando, sempre duvidando se é digno o suficiente para ser ouvido. Reconhecer-se como reflexo vivo de Deus muda tudo porque você finalmente compreende que não precisa pedir permissão para ser quem você realmente é. Não precisa convencer nenhum poder externo a lhe conceder bênçãos, porque o poder que abençoa está dentro de você. Aprendi com Neville Goddard que imaginação não é fantasia vazia nem escapismo. Imaginação é o próprio Deus em ação dentro da sua mente. Quando você imagina algo com sentimento, quando você assume internamente que seu desejo já foi realizado, você não está fingindo nem enganando a si mesmo. Você está exercendo o poder criativo divino que sempre foi seu por direito. Essa é a verdade que liberta. Você não está buscando Deus, você é Deus buscando se reconhecer através de você. Quando Neville Goddard falava sobre a lei da Assunção, ele não estava criando um método novo de manifestação ou inventando uma técnica espiritual moderna. Ele estava revelando algo que sempre existiu, uma lei tão natural quanto a gravidade, tão consistente quanto o nascer do sol. A lei da Assunção diz simplesmente isto: você não atrai o que deseja, você atrai o que você assume ser. Sua vida atual não é resultado do que você quer, mas do que você acredita profundamente ser verdade sobre si mesmo. Se você assume internamente que é alguém que luta financeiramente, o mundo externo vai refletir essa luta de volta para você com precisão matemática.
Se você assume que relacionamentos sempre terminam em decepção, suas experiências vão confirmar essa crença repetidamente. Mas aqui está a boa notícia que transforma tudo. Você pode mudar suas assunções a qualquer momento, e quando você muda o que assume internamente, o mundo externo não tem escolha senão se reorganizar para refletir sua nova assunção. Pense em um espelho. Quando você fica diante de um espelho e não gosta do que vê, você não tenta mudar a imagem no vidro. Você muda a si mesmo diante do espelho e a imagem muda automaticamente. O mundo é exatamente assim, um espelho gigante refletindo de volta para você seus estados internos de consciência. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando mudar o reflexo, tentando manipular circunstâncias externas, forçando portas que permanecem fechadas, lutando contra condições que insistem em persistir. E depois se perguntam por que nada muda de verdade. A resposta é que elas estão trabalhando no lugar errado. Estão tentando mudar o efeito sem alterar a causa. Neville ensinou algo profundo. Circunstâncias não causam seus estados internos causam as circunstâncias. Você não é pobre porque a economia está difícil. A economia difícil aparece na sua experiência porque você habita um estado de consciência de escassez. Você não está sozinho porque as pessoas são frias. Pessoas frias aparecem porque você assume internamente que é alguém destinado à solidão. Isso pode soar duro no início, até mesmo injusto. Como alguém pode ser responsável por tudo o que acontece em sua vida, especialmente pelas coisas dolorosas que nunca escolheria conscientemente? Essa é uma pergunta honesta e merece uma resposta igualmente honesta. Você não criou suas circunstâncias conscientemente. Você as criou inconscientemente através de assunções herdadas, crenças absorvidas da família, da cultura, das experiências passadas que você aceitou como verdade permanente sobre quem você é. Desde criança, você foi programado com ideias sobre o que é possível para alguém como você, sobre o que você merece, sobre como o mundo funciona. E essas ideias se tornaram as lentes através das quais você vê tudo. Elas se tornaram suas assunções invisíveis, operando silenciosamente nos bastidores da sua mente, moldando cada experiência. Joe Dispenza, neurocientista que estuda a conexão entre mente e realidade, explica que nosso cérebro cria padrões neurais baseados em pensamentos repetidos, e esses padrões literalmente determinam o que conseguimos perceber e experienciar no mundo. Mas aqui está a libertação. Se foram assunções inconscientes que criaram sua realidade atual, assunções conscientes podem criar uma realidade completamente nova. Então, como você muda uma assunção? Como você para de assumir escassez e começa a assumir abundância? Como você deixa de assumir rejeição e passa a assumir amor? A resposta não está em afirmações vazias repetidas mecanicamente nem em visualizações superficiais que você faz por 5 minutos antes de voltar ao estado habitual de dúvida. A resposta está em habitar o estado desejado com tanta naturalidade que ele se torna mais real para você do que as circunstâncias que seus olhos físicos enxergam. Imagine uma atriz preparando-se para interpretar uma rainha. Ela não fica repetindo eu sou rainha como um papagaio. Ela entra no estado de ser rainha. Ela pensa como rainha, sente como rainha, move-se como rainha. Ela assume a consciência de realeza tão completamente que quando as câmeras começam a gravar, não há esforço, não há fingimento. Ela simplesmente é. Neville chamava isso de assumir o sentimento do desejo realizado, e é a única coisa que realmente transforma vidas. Não é pensar sobre seu desejo, é pensar a partir do seu desejo já realizado. A diferença entre essas duas formas de pensar é a diferença entre escravidão e liberdade. Quando você pensa sobre seu desejo, você está fora dele, olhando de longe, desejando, esperando, questionando se ele virá algum dia. Há sempre uma distância, uma separação entre você e o que você quer. Mas quando você pensa a partir do seu desejo, você está dentro dele, você é ele. Você não espera ser amado. Você já se sente amado agora. Você não aguarda prosperidade. Você já se sente próspero agora. E esse agora é fundamental porque sua consciência só existe no presente. Deus não age no passado nem no futuro. Deus age agora, no eterno presente. E você, sendo o reflexo vivo de Deus, também cria apenas no agora. Cada vez que você adia sua felicidade para quando algo externo mudar, você está negando seu poder. Cada vez que você assume internamente que já é quem deseja ser, que já tem o que deseja ter, você ativa a lei que Neville passou a vida ensinando. E então começa a acontecer algo que parece milagroso, mas é perfeitamente natural. O mundo externo começa a se reorganizar para combinar com sua nova assunção interior. Existe um versículo nas Escrituras que a maioria das pessoas lê como se fosse uma promessa condicional, algo que Deus fará se você se comportar de determinada maneira. Está em Marcos 11:24, e diz assim: tudo o que pedirdes na oração, crede que o recebereis, e tê-lo-eis.
Vamos desmontar essa frase palavra por palavra, porque ela contém o segredo inteiro da criação consciente. Primeiro, tudo o que pedirdes, não algumas coisas, não apenas as coisas pequenas que parecem razoáveis, mas tudo. Não há limite exceto o limite da sua própria imaginação. Segundo, na oração. Mas o que é oração verdadeira? Neville descobriu que oração não é mendigar nem suplicar a um Deus distante. Oração é assumir internamente o sentimento de já ter recebido. É entrar no estado de consciência correspondente ao seu desejo realizado. Terceiro, crede que o recebereis, e aqui está o erro que a maioria comete. As pessoas acham que precisam acreditar que vão receber no futuro. Mas a frase não diz crede que recebereis algum dia. Ela diz crede que o recebereis, no tempo presente, como se já fosse seu agora. E finalmente, e tê-lo-eis, a manifestação no mundo físico é consequência automática da crença interna. Não é um prêmio que Deus decide dar ou não dar baseado em seus méritos. É uma lei impessoal operando com precisão absoluta. Quando você verdadeiramente acredita que já recebeu, quando você habita aquele estado de consciência sem vacilação, sem dúvida, sem olhar constantemente para circunstâncias externas esperando confirmação, então a realização externa é inevitável. Neville ensinava que esse versículo não está descrevendo uma negociação entre você e um Deus separado de você. Está descrevendo como sua própria consciência cria a realidade. O Deus que atende sua oração não está no céu externo, está na profundidade da sua consciência, esperando que você reconheça seu poder e o use deliberadamente. Isso não é blasfêmia, é exatamente o que Jesus quis dizer quando afirmou: Eu e o Pai somos um. Não há separação entre o Criador e a criação. Há apenas consciência expressando-se em infinitas formas. Mas aqui está a parte que dói antes de curar. Se essa lei é verdadeira, então você tem sido o autor de tudo o que existe na sua vida agora. Não apenas das coisas boas que você celebra, mas também das coisas difíceis que você lamenta. Essa realização pode trazer culpa no início, pode fazer você se sentir responsável por cada sofrimento, cada perda, cada decepção. E eu entendo essa dor porque ela é real. Mas observe o que acontece quando você permite que essa verdade se assente completamente. Se você criou inconscientemente o que não desejava, isso significa que você pode criar conscientemente o que deseja. Se sua consciência tem poder suficiente para manifestar circunstâncias negativas quando você opera no piloto automático, imagine o que ela pode fazer quando você assume o controle deliberado. Neville não ensinou essa verdade para fazer ninguém se sentir culpado pelo passado. Ele ensinou para libertar você do papel de vítima e colocar você no trono do Criador. Vítimas imploram por mudanças. Criadores decretem mudanças. Vítimas esperam que o mundo seja gentil com elas. Criadores assumem estados de consciência que fazem o mundo refletir gentileza de volta. Pense em quantas orações você já fez ao longo da vida. Quantas vezes você pediu, suplicou, barganhou com Deus, prometeu ser melhor se apenas aquela única coisa mudasse. E quantas dessas orações pareceram cair em ouvidos surdos, evaporar no vazio, não produzir resultado algum. Não foi porque Deus não te ouviu. Foi porque você orou da posição de não ter, de carecer, de estar separado do que desejava. Você orou como mendigo quando deveria ter orado como rei. A oração verdadeira, aquela que sempre funciona, não é um pedido desesperado enviado para fora. É uma assunção tranquila sentida dentro. É você se retirando do mundo das aparências por alguns momentos, entrando no silêncio da sua consciência e simplesmente sentindo como seria se seu desejo já fosse real agora. Não amanhã, não na semana que vem, não quando as circunstâncias mudarem. Agora. Esse sentimento de realização presente, mantido por apenas alguns minutos com convicção total, faz mais do que 1000 horas de súplicas ansiosas. Porque sentimento é a linguagem que o subconsciente entende. Sentimento é o que imprime uma nova assunção na consciência criativa que Neville chamava de Deus dentro de você. Aqui está algo que vai mudar completamente a forma como você se relaciona com suas dificuldades atuais. Suas circunstâncias presentes não têm poder sobre você. Elas parecem sólidas, permanentes, inamovíveis. Você olha para sua conta bancária e pensa isso é um fato. Você experimenta um problema de saúde e pensa isso é real. Você enfrenta um relacionamento quebrado e pensa isso é como as coisas são. Mas Neville descobriu algo revolucionário ao estudar tanto as escrituras quanto suas próprias experiências místicas. Fatos não são finais. Fatos são simplesmente manifestações congeladas de assunções antigas. Eles só permanecem fatos enquanto você continuar assumindo o estado de consciência que os criou. No momento em que você muda sua assunção,
No momento em que você para de dar realidade mental às circunstâncias atuais e começa a dar realidade mental ao estado desejado, os fatos começam a se liquefazer. O que parecia permanente começa a se mover. O que parecia impossível começa a se tornar possível. Não através de luta externa, mas através de transformação interna. Você é o reflexo vivo de Deus, e reflexos mudam instantaneamente quando o original muda. Mude quem você assume ser, e observe o espelho do mundo mudar em resposta. O momento em que você verdadeiramente aceita que é o reflexo vivo de Deus, algo dentro de você muda permanentemente. Não é apenas uma mudança intelectual, não é apenas concordar com uma ideia bonita. É um despertar que reorganiza tudo. Você para de pedir permissão para ser feliz. Você para de esperar que as circunstâncias melhorem para então se sentir bem. Você para de procurar salvadores externos, métodos mágicos, rituais complicados que prometem fazer o trabalho por você. Porque você finalmente entende que o poder que você buscava fora de si sempre esteve dentro de si. Neville passava horas explicando que imaginação não é a capacidade de sonhar acordado com coisas impossíveis. Imaginação é Deus em ação dentro de você. É o poder criativo que trouxe galáxias à existência, o mesmo poder operando agora através da sua mente. Quando você imagina algo e sente aquela imaginação como real, você não está fantasiando, você está criando. E essa criação não é opcional ou condicional. É lei. Mas com esse poder vem algo que muitas pessoas evitam: responsabilidade. Não a responsabilidade pesada que carrega culpa, mas a responsabilidade criativa que carrega liberdade. Se você é reflexo vivo de Deus, se sua consciência está constantemente criando sua experiência, então você não pode mais culpar outras pessoas pelo que você vive. Você não pode mais dizer que seu chefe é o problema, que a economia é o problema, que seus pais são o problema, que a sociedade é o problema. Todas essas coisas são reflexos. São efeitos, não causas. A causa está sempre dentro, na sua assunção sobre como as coisas são. Isso não significa que outras pessoas não tenham seu próprio poder criativo. Significa que você só experiencia as versões delas que correspondem ao seu estado de consciência. Quando você muda seu estado, quando você assume algo diferente sobre elas, elas começam a se comportar diferente na sua experiência. Não porque você as controlou, mas porque você mudou o espelho através do qual as vê. Neville chamava isso de todos são você expressados, e é uma das revelações mais libertadoras que você pode ter. Deixe eu compartilhar algo prático que Neville ensinava e que pode ser aplicado imediatamente. Pense em uma situação na sua vida que parece teimosamente estagnada. Pode ser financeira, pode ser relacional, pode ser de saúde. Agora, em vez de focar no problema, em vez de analisar todas as razões pelas quais aquilo está difícil, faça uma pergunta diferente. Se essa situação já estivesse resolvida, se meu desejo sobre isso já estivesse realizado, como eu me sentiria agora? Não como você se sentiria quando acontecer no futuro. Como você se sentiria agora, neste exato momento, se já fosse real. Talvez você sentiria alívio. Talvez gratidão. Talvez uma leveza no peito. Uma tranquilidade que não depende de nada externo. Esse sentimento é a chave. Entre nesse sentimento agora, mesmo que por apenas 2 minutos. Não tente forçá-lo, apenas permita-se experimentá-lo. E então, o mais importante, largue. Não fique checando se funcionou. Não fique monitorando o mundo externo procurando sinais. Apenas confie que aquele momento de assunção sentida fez o trabalho interno necessário, e o externo vai se reorganizar no tempo certo. Muitas pessoas tropeçam exatamente aqui. Elas fazem a prática, sentem o sentimento, e então 10 minutos depois estão de volta ao velho estado, reclamando que nada mudou, duvidando que isso funcione, checando obsessivamente se há algum movimento externo. Isso é o mesmo que plantar uma semente de manhã e desenterrá-la à tarde para ver se germinou. Você mata a manifestação não porque fez algo errado, mas porque não deu a ela o espaço para crescer. Neville usava uma palavra maravilhosa para descrever esse período entre a assunção interna e a manifestação externa: o sabá. Sabá é descanso. É a certeza tranquila de que o trabalho já foi feito. Deus criou o mundo em 6 dias, diz o Gênesis, e no 7º dia descansou. Por quê? Porque a criação estava completa. Não havia nada mais a fazer. Sua imaginação funciona da mesma forma. Quando você assume algo com sentimento verdadeiro, a criação está completa no nível causal. Agora você descansa. Você confia. Você se retira da ansiedade, da necessidade de controlar o como e o quando, e simplesmente vive a partir da consciência de que aquilo já é seu. Aqui está o que acontece quando você realmente compreende e aplica isso.
você começa a notar mudanças internas antes de ver mudanças externas. Você se sente diferente. As mesmas circunstâncias que antes te deixavam ansioso agora te parecem temporárias, quase irrelevantes. Pessoas comentam que você está mais leve, mais confiante, embora nada real tenha mudado ainda. Mas algo muito real mudou. Você mudou. Seu estado de consciência mudou. E então, quase como mágica, mas na verdade como lei natural, coisas começam a se mover no mundo externo. Pessoas que você não via há anos aparecem com oportunidades. Informações que você precisava chegam até você de formas inesperadas. Portas que estavam trancadas se abrem sem você forçar. Neville tinha um termo para isso: a ponte de incidentes. Você não precisa construir essa ponte. Você não precisa descobrir os passos. Você apenas precisa assumir o fim, e a consciência criativa dentro de você vai organizar todos os meios necessários. Sua única responsabilidade é manter-se fiel ao estado assumido, não importa o que o mundo externo esteja mostrando agora. Porque o que você vê agora é apenas o eco de quem você era ontem. Quem você é hoje criará o amanhã que você vai experienciar. Existe um momento na jornada espiritual de qualquer pessoa em que o conhecimento para de ser apenas informação e se torna transformação. Você pode ler 1000 livros, assistir 1000 vídeos, memorizar todas as citações de Neville Goddard, e ainda assim permanecer exatamente onde está. Ou você pode ter um único instante de reconhecimento verdadeiro, um segundo em que você sente no fundo da alma que isso é real, que você realmente é o reflexo vivo de Deus, e tudo muda a partir dali. Esse momento não pode ser forçado, mas pode ser convidado. Ele vem quando você para de tentar entender com a mente lógica e começa a experimentar com a consciência expandida. Vem quando você fecha os olhos e, em vez de ver escuridão, você vê possibilidades. Vem quando você percebe que cada pensamento que você pensa, cada sentimento que você sente, cada imagem que você mantém na sua mente está literalmente moldando o barro da realidade. Você não está separado do processo criativo. Você é o processo criativo em ação constante, quer esteja consciente disso ou não. Pense no seu corpo por um momento. Você não precisa dizer ao seu coração para bater, aos seus pulmões para respirar, às suas células para se renovarem. Tudo isso acontece automaticamente, governado por uma inteligência infinita que opera através de você sem que você precise controlá-la conscientemente. Essa mesma inteligência, esse mesmo poder que mantém seu corpo vivo e funcionando, é o poder que está criando todas as suas experiências externas. Não são dois poderes diferentes, um que cuida do corpo e outro que cuida da vida. É um único poder, uma única consciência, manifestando-se em todos os níveis. Quando você se machuca, você não precisa ensinar seu corpo como cicatrizar. Ele simplesmente sabe. Ele tem acesso a uma sabedoria que transcende o conhecimento intelectual. E essa mesma sabedoria está disponível para reorganizar sua vida externa quando você para de interferir com dúvidas, medos e assunções limitantes. Neville ensinava que corpo, mente e espírito não são três coisas separadas. São três expressões da mesma consciência una que você é. Quando você alinha essas três expressões através da assunção sentida, você se torna imparável. Agora, imagine por um momento que sua vida é como um filme sendo projetado em uma tela. A maioria das pessoas, quando não gosta do filme, corre até a tela e tenta rasgar as cenas, pintar por cima das imagens, mudar o que está aparecendo ali. Elas lutam contra as circunstâncias, forçam soluções, se desgastam tentando manipular o efeito. Mas o filme não está sendo criado na tela. Está sendo criado no projetor. E o projetor está dentro de você, é sua consciência, suas assunções, seus estados habituais de ser. Se você quer mudar o filme, você não vai até a tela. Você vai até o projetor e troca o rolo. Você muda o que está sendo projetado de dentro. E no momento em que você faz isso, no momento em que você assume um novo estado interno, a tela externa não tem escolha senão mudar também. Pode levar algum tempo para a mudança aparecer completamente, assim como leva alguns segundos para o projetor rodar um novo filme. Mas a mudança é inevitável porque o mundo externo é apenas reflexo, apenas projeção do mundo interno. Essa metáfora não é apenas poética. É exatamente assim que a realidade funciona. Aqui está algo que poucos mestres espirituais têm coragem de dizer com tanta clareza quanto Neville disse: você não precisa se tornar digno do que deseja. Você não precisa se purificar, melhorar, consertar, trabalhar em si mesmo até finalmente merecer suas bênçãos. Essa mentalidade de merecimento é uma das maiores armadilhas espirituais porque mantém você sempre em posição de carência, sempre tentando alcançar um padrão impossível antes de se permitir receber. Mas a verdade é outra. Você já é digno porque você já é divino.
Você já é completo porque você já é a própria consciência de Deus experimentando-se através de uma forma humana. Não há nada a conquistar, nada a provar, ninguém a impressionar. O universo não está julgando se você merece ou não. O universo está apenas refletindo o que você assume ser verdade. Se você assume que precisa trabalhar duro para merecer abundância, você vai trabalhar duro a vida inteira e a abundância sempre parecerá estar um passo à frente. Mas se você assume que a abundância é sua natureza, que você já é próspero por ser filho e reflexo de um Deus infinitamente abundante, então a abundância começa a fluir naturalmente para você. É hora de fazer uma escolha. Não uma escolha pequena sobre o que você vai fazer amanhã, mas uma escolha definitiva sobre quem você vai assumir ser a partir deste momento. Você vai continuar se vendo como alguém à mercê das circunstâncias, alguém que precisa de sorte, de conexões certas, de momentos perfeitos para finalmente viver a vida que deseja? Ou você vai se reconhecer como o que realmente é, o reflexo vivo de Deus, a própria consciência criativa em forma humana, com poder absoluto sobre seus estados internos e, portanto, poder indireto mas real sobre todas as circunstâncias externas? Neville repetia constantemente: assuma o sentimento do desejo realizado. Não é um conselho abstrato. É uma instrução precisa. Antes de dormir hoje à noite, antes de cair no sono, em vez de revisar tudo o que deu errado no dia, em vez de se preocupar com o amanhã, assuma internamente que seu maior desejo já se realizou. Sinta como você se sentiria. Veja de dentro dessa realização, não de fora desejando-a. E então durma naquele estado. Seu subconsciente vai trabalhar a noite inteira para reorganizar sua realidade de acordo com essa nova assunção. Não porque você mereceu, mas porque é assim que a lei funciona. Agora chegamos ao momento mais importante de tudo que foi compartilhado até aqui: a prática. Porque toda verdade espiritual, por mais bela e profunda que seja, permanece apenas como conceito até que você a viva. Neville Goddard não era um teórico distante. Ele era um praticante dedicado que testou esses princípios milhares de vezes na própria vida antes de ensiná-los. E o que ele descobriu é que existe uma prática simples, quase infantil em sua simplicidade, mas absolutamente poderosa em seus resultados. Essa prática não exige equipamentos, não custa dinheiro, não depende de lugares sagrados ou horários especiais. Pode ser feita por qualquer pessoa, em qualquer lugar, começando hoje à noite. A prática é esta: antes de dormir, quando você está naquele estado sonolento entre a vigília e o sono, construa uma cena curta na sua imaginação que implicaria que seu desejo já foi realizado. Não visualize o desejo acontecendo. Visualize algo que só poderia acontecer depois que o desejo já se realizou. Se você deseja um relacionamento amoroso, não imagine conhecendo alguém. Imagine usando uma aliança, sentindo o peso dela no dedo. Se você deseja prosperidade, não imagine recebendo dinheiro. Imagine como você se sentiria pagando contas com tranquilidade absoluta, sem sequer verificar o saldo. A cena precisa ser curta, simples e sensorial. Quanto mais você envolver os sentidos, toque, som, cheiro, mais real ela se torna para o subconsciente. E aqui está o segredo que faz toda a diferença. Não assista a cena como se estivesse vendo um filme. Viva a cena de dentro, em primeira pessoa, como se você estivesse realmente lá naquele momento. Sinta a textura das coisas, ouça os sons ao redor, perceba os detalhes pequenos que tornam a experiência real. Então, enquanto repete essa cena na sua mente algumas vezes, permita-se sentir a emoção natural que viria se aquilo fosse verdade agora. Não force emoção dramática. Apenas deixe surgir a satisfação tranquila, o alívio silencioso, a gratidão natural de quem já tem o que deseja. Então, ainda mantendo aquela cena e aquele sentimento, deixe-se deslizar para o sono. Adormeça dentro daquela realidade imaginada. Por quê? Porque o momento entre vigília e sono é quando o subconsciente está mais receptivo, mais permeável a novas impressões. É quando você pode plantar uma nova assunção diretamente na consciência criativa, sem a interferência da mente racional que sempre quer argumentar, duvidar, analisar. Se você fizer isso fielmente por uma semana, 2 semanas, 1 mês, você vai começar a notar algo extraordinário. Você vai perceber que situações começam a se mover, pessoas começam a aparecer, oportunidades começam a surgir, e muitas vezes de formas que você nunca teria imaginado ou planejado. Porque você não está controlando como, você está assumindo que, e deixando a inteligência infinita dentro de você organizar o como. Neville contava histórias de pessoas que aplicaram essa prática e viram casamentos restaurados, doenças curadas, carreiras transformadas, situações financeiras completamente revertidas. Não porque ele tinha poder especial para abençoá-las, mas porque elas despertaram para o poder que sempre tiveram.
Elas pararam de viver como mendigos espirituais e começaram a viver como reis conscientes. E você pode fazer o mesmo. Não amanhã, não quando as coisas melhorarem, não quando você se sentir mais preparado. Hoje à noite, quando você for dormir, você pode começar a reimprimir sua consciência com uma nova assunção sobre quem você é e o que é possível para você. E enquanto você pratica isso, enquanto você assume o sentimento do desejo realizado noite após noite, algo ainda mais profundo começa a acontecer. Você começa a se sentir diferente durante o dia. Você não está mais tão preso às circunstâncias atuais. Você não se desespera quando as coisas parecem estar indo na direção errada porque você sabe que está vivendo na ponta do seu velho estado, e o novo estado já está plantado dentro de você, crescendo silenciosamente até emergir na realidade física. Você começa a entender na prática o que significa ser o reflexo vivo de Deus. Não é arrogância, não é pretensão. É simplesmente a verdade silenciosa de que a mesma consciência que criou as estrelas está operando através de você agora, criando sua experiência, respondendo às suas assunções, manifestando o que você sente como real. E se você está assistindo a esse vídeo até aqui, se essas palavras ressoam dentro de você como algo que você sempre soube mas tinha esquecido, então por favor, não deixe isso ser apenas mais um vídeo inspirador que você esquece amanhã. Inscreva-se no canal Viva o Fim, ative o sininho, porque essa jornada de despertar é uma jornada de constante aprofundamento. Cada vídeo é um convite a lembrar um pouco mais de quem você realmente é. E antes de terminar, deixe uma pergunta com você, uma pergunta que pode mudar tudo se você realmente permitir que ela penetre. Se você soubesse, com absoluta certeza, que sua imaginação é Deus em ação, que cada pensamento sentido com convicção se torna realidade, que você é literalmente o reflexo vivo de uma consciência infinita, o que você imaginaria para si mesmo agora? Que estado você assumiria? Que versão de você mesmo você permitiria existir? Porque essa não é uma pergunta hipotética. É a pergunta mais real que você pode fazer. Sua vida de amanhã está sendo criada pelas assunções que você mantém hoje. Seus relacionamentos futuros estão sendo moldados pela consciência que você habita agora. Sua saúde, sua prosperidade, sua alegria, tudo está fluindo da fonte da sua consciência neste exato momento. E a boa notícia, a notícia que deveria fazer seu coração cantar, é que você pode mudar isso agora. Não precisa esperar permissão, não precisa de condições perfeitas, não precisa primeiro se tornar alguém diferente. Você apenas precisa assumir que já é quem deseja ser, sentir isso como verdade, e descansar nessa verdade enquanto Deus dentro de você faz o resto. Você é o reflexo vivo de Deus. Não uma cópia distante, não uma versão inferior, não um servo esperando ordens. Você é a própria consciência divina olhando através de olhos humanos, sentindo através de um coração humano, criando através de uma imaginação humana. E quando você reconhece isso completamente, quando você assume esse estado de consciência não como teoria mas como realidade vivida, você descobre que nunca esteve separado do poder que buscava. Você descobre que a busca acabou porque você é aquilo que buscava. Então, a partir desse reconhecimento, você começa a viver não como alguém que espera milagres, mas como alguém que é o milagre. Não como alguém que pede bênçãos, mas como alguém que é a bênção. Não como alguém que busca Deus, mas como alguém através de quem Deus está buscando se expressar agora. Essa é a verdade que liberta. E ela está disponível para você, não no futuro distante, não depois de anos de prática, mas agora, neste momento, assim que você escolhe assumir quem realmente é.